Silencia os teus pensamentos. Fixa a tua atenção em teu mestre, que ainda não vês, mas já sentes. Não olhes para trás. A menos que ouças, não poderás ver. A menos que vejas, não poderás ouvir. Renuncia à tua vida se queres viver. Cavalga a ave da vida. Se queres saber, escuta. A voz do silêncio. Isso te assusta? Que maravilha ver todos vocês. Eu sou Helena, não a grega, mas a russa. Não há beldade mais a corpulenta e obstinada, buscadora da sabedoria. Nasci entre os dias 30 e 31 de julho de 1831 em Ekaterinoslav. Nasci Ram, virei Blavatskaya ou Blavatsky, como me conhecem no Ocidente, após um casamento curto, indesejado, mas útil como salvo-conduto de uma vida que me caberia viver. Eu nasci tão fraca que se apressaram a me batizar, com medo que eu não vingasse, como se diz dos prematuros. Mas um pequeno acidente, devido à queda de uma vela, toca fogo na roupa do religioso celebrante, causando um momentâneo tumulto do qual eu gostaria muito de me recordar, pois muito me divertiria com o medo supersticioso das pessoas. Entre a água do batismo, o fogo do incêndio, a terra que se lançou com o intuito de apagar o fogo e o ar, adicionado ao ambiente exalado pelas exclamações de surpresa, de medo, devido aos maus augúrios que a situação prenunciava. Eu posso dizer que os 4 elementos estiveram presentes, prestigiando o meu batismo, o que para mim é um ótimo augúrio. Elementos são partes ativas dos mistérios e eu sempre amei e amo os mistérios. Uma coisa é certa, ficara claro naquela ocasião, que se anunciava ali a chegada de uma criatura iconoclasta, por definição e escolha, disposta a quebrar esquemas, fadada a promover balbúrdias e a surpreender a muitos. O que com o tempo se tornou
uma previsão mais que correta. Hoje é dia 8 de maio de 1891, à beira do festival de Vesak, aniversário do Senhor Buda. Sinto que é curto o tempo que me resta de vida. Lembro-me das palavras dos mestres. Prepara-te, pois terás que viajar sozinha. O instrutor, ele pode apenas indicar o caminho. A senda, ela é uma para todos. Os meios para atingir as metas varia com cada peregrino. Eu sou Helena Petrovna Blavatsky. Satisfação em conhecê-los. Satisfação em conhecê-los. Na minha infância eu era tida como estranha. Eu era evitada sempre que possível. Para o meu parecer e sentimento, eu nunca fui criança. Eu me sentia como um recém-desperto morador de uma casa antiga que fora abandonada, reencontrada tempos depois. Eu caminhava pelos cômodos, recuperando memórias, relembrando a minha identidade. Eu costumava mergulhar na grande biblioteca dos meus avós, como se ali houvesse um portal para um outro mundo bem mais verdadeiro do que esse. Eu aparecia, eu sumia, eu escondia pelos porões. Eu inventava jogos que assustavam as crianças e também aos adultos. Convidava todos para fecharem os olhos e imaginarem uma paisagem assombrosa ao nosso redor. Paisagem essa que eu descrevia com tantos e tão meticulosos detalhes, com monstros, com perigos à espreita, que fazia com que todos abrissem os olhos em pânico. O que me fez granjear muitas inimizades com as crianças do meu convívio. Essas eram as minhas diversões, mas também haviam as minhas inquietações sempre presentes. Uma espécie de nostalgia, de saudades. Eu não sabia dizer se residia no passado ou no futuro, ainda por construir. Também se sente saudades do futuro. Lá vivem as vozes das necessidades que viemos atender, a missão que viemos cumprir. A nossa real identidade
Essas inquietações, elas são saudades desses sonhos. É como uma embarcação que perde a estrela que a guiava e sofre por se sentir solitária à deriva. Todos nós conhecemos essas dores, só que com outros nomes: angústia, ansiedade, solidão. Eu também conhecia essas dores, só que elas não me direcionavam ao lamento, mas ao comprometimento com a minha missão. E nesse sentido, eu direcionei os meus passos. Eu vejo que tudo aconteceu na hora certa. O passageiro casamento com Nikifor Blavatsky me libertou das limitações familiares. Me deu uma segunda certidão de nascimento para o início de uma nova vida, de um novo casamento. Casamento com a sabedoria antiga, atemporal. Lancei-me à busca que eu desconhecia em detalhes, mas cujos chamados eles já gritavam aos meus ouvidos: é chegado o momento, vem. Há que conquistar, abrir novas portas, há que almejar o encontro de nossa essência, o que exige mérito e não pouco. Há que conquistar, abrir novas portas, há que almejar o encontro de nossa essência, o que exige mérito e não pouco. A convocação para celebrar um pacto com a vida, um pacto com a busca da verdade. É uma espécie de iniciação primeira na vida do homem. Não tem retorno. Não há nada superior à verdade. Eu busquei em tudo, através de tudo, rastros de sabedoria orientada por aqueles que já haviam trilhado este mesmo caminho. Compartilhei a exaustão, sem reservas. Eu ofereço a vocês. Estão servidos? Sim ou não? Podem responder. Sim. Que bom. Assim posso continuar, não é? Eu descobri que a natureza, ela só revela os seus segredos e compartilha a sua verdadeira sabedoria com aquele que busca a verdade por amor à própria verdade e que aspira ao conhecimento para conferir benefícios aos outros e não à sua insignificante personalidade. Eu aprendi que nada é uniforme na natureza. A terra, ela é cheia de irregularidades que vão desde o deserto mais inóspito até o pico nevado das montanhas. A humanidade, ela segue a mesma lei. A grande maioria é plana, com poucas atrações. Poucos atingem as culminâncias. Pouquíssimos são os Himalaias do espírito. Se os homens olhassem não para o céu,
que é uma figura de retórica, mas se eles olhassem para dentro de si mesmos, centralizassem seu ponto de observação no homem interior, logo, logo escapariam dos rolos compressores da grande serpente da ilusão. Eu aprendi sobre a heresia da separatividade, o maior mal do mundo, conhecido na linguagem popular como, sabem, egoísmo. Conhece? O egoísmo pessoal é o que estimula, é o que excita os homens a abusar de seus conhecimentos, de seus poderes. O egoísmo é uma espécie de edifício humano cujas portas e janelas estão totalmente escancaradas para que toda espécie de iniquidades elas possam entrar na alma humana. Esse, com certeza, é um resumo expressivo da minha trajetória. A propósito, qual é o vosso pacto com a vida? Resume-se apenas a sobreviver. A vida, ela endossou essa proposta, não creio, não é da natureza dela agir dessa forma. Acaso os senhores não creem, não ouvem os apelos da vida? Será que tal surdez seletiva não se deve ao fato de que vossos pensamentos egoístas, eles gritam mais alto do que ela? Lutai contra vossos pensamentos intrusos antes que eles vos dominem. Havia um homem misterioso nos meus sonhos. Desde a minha infância ele aparecia nos meus sonhos. Alto, silencioso, barba longa, olhos claros. Ele me observava atentamente, me inspirava um infinito respeito. A sua sabedoria saltava aos olhos. Havia como que um chamado, ou mais que um chamado, uma convocação em direção a algo, a uma missão, a qual eu era aguardada. Eu já intuía a existência de mestres, homens muito mais sábios, valiosos, que trabalham discreta e incessantemente para instruir aqueles que queiram e que possam passar adiante o bastão do legítimo amor. E eu sabia que aquele sonho se tornaria realidade a qualquer momento da minha vida. Um dia eu, ainda muito jovem,
na companhia do meu pai, nas ruas de Londres. Eu vi de longe o mestre dos meus sonhos. Não havia margem para dúvida quanto à sua identidade, de onde ele estava. Ele retribuiu ao meu olhar de reconhecimento, mas sinalizou para que eu não me aproximasse. Havia uma pequena comitiva com ele, ele pareceu me sinalizar que me procuraria em outro momento. Em tempos de relógio, não se passou mais de 1 minuto, mas em tempos de consciência. Foi o suficiente para se estabelecer um umbral demarcando o início de uma nova vida, a qual eu sempre aguardara, dotada de sentido. E eu sabia que a partir daquele momento, até o fim dos meus dias, ou quando os meus dias recomeçassem, numa outra dimensão, que por agora eu ignoro, eu sabia que eu tocaria o seu rosto. Já imaginaram tocar no rosto dos teus sonhos? Não, os sonhos, eles não são abstrações, eles são tão concretos quanto o ar que sustenta a asa de um pássaro em pleno voo. Os pássaros voam graças às asas, às plumas, os homens, meus caros, voam graças ao amor, à sabedoria, à vontade. Por que não testar vossas asas? Eu avancei pelo mundo, rastreando pegadas de sabedorias espalhadas do outro lado do tempo, do espaço. Eu, uma mulher viajando sozinha em idos da segunda metade do século XIX, perambulando pelos lugares mais distantes e improváveis, me deparando com as portas fechadas por completo diante do sexo feminino, usando meios de transportes precários e uma constituição física que não me concedia grande resistência, sempre mais corpulenta do que qualquer aventureiro ousaria ser. Eu cruzei todos os continentes, África, Ásia, Oriente Médio, Próximo, Distante, Europa, as Américas. Me deparei com os templos sagrados das cidades milenares do Peru, que descrevo com detalhes na minha obra Isicêncio. No Japão eu conheci monges com seus poderes de cura. Eu fui a primeira mulher ocidental a entrar no Tibete,
onde permaneci durante 3 anos, sendo instruída pelos mestres para o cumprimento da minha missão. Numa das viagens de volta do Egito, meu navio afundou devido a um incêndio. Eu fui resgatada, com escassos sobreviventes. Água e fogo novamente. Eu fui aonde eu deveria ir, eu recolhi tudo o que pude alcançar, tesourei minha alma para compartilhar com a humanidade. Ainda me sobrava tempo para ler, para refletir, para fumar meu charuto. Me chamavam de excêntrica. Me chamavam de obstinada. Não que fosse uma mentira, mas é porque era uma obviedade, um lugar comum, uma falta de criatividade. E eu abomino o lugar comum, a falta de criatividade e a obviedade. Passado algum tempo, passei a escrever as minhas obras, não foram poucas. Exigiram de mim uma entrega intensa para compilar, para interpretar todos os ensinamentos que eu fui reunindo em minhas muitas viagens, usando fontes que estavam ao meu alcance e outras dificilmente alcançáveis. Eu acessava livros distantes, obras perdidas, como se diante de mim estivesse. De todos os poderes que eu fui brindada nessa vida, esse para mim era o mais útil, caro. O que eu vejo, eu só posso descrever como uma espécie de vácuo que se delineia no ar à minha frente. Eu fixo o meu olhar e o meu objetivo nesse vácuo e logo em seguida cenas, uma depois das outras, vão desfilando diante dos meus olhos. Como quadros sucessivos de um diorama, eu concentro o meu objetivo nesse vácuo. E a contrapartida astral do livro, ela surge diante de mim. E dele eu retiro o que eu preciso. Só o meu amor profundo pela minha missão permitiu-me canalizar as forças necessárias para tanto. É uma potente fonte de energia existente dentro de nós. É uma potência imperativa. Mas há que alcançar o ponto de consciência, onde a alavanca que a aciona é ativada. Lembro-me do afresco do pintor renascentista Michelangelo. A criação de Adão. Basta que Adão mova o dedo para alcançar o dedo de Deus e todo o mecanismo de transmutação é ativado nele mesmo e em todo o mundo. Trata-se de transmutação e não de mera transformação, como é sair da água para o gelo.
Transmutação é sair de uma natureza para outra natureza, como do chumbo ao ouro, como buscavam os antigos alquimistas. Trata-se de deixar para trás a besta egoísta, instintiva e caminhar para o homem verdadeiro, para o homem vitruviano, que toca com os pés a terra com as mãos, o céu da sonhada quadratura do círculo, um pontífice pelo qual os mais puros e nobres ideais transitam do céu à terra, do metafísico ao físico. Trata-se de tocar com os pés a terra com as mãos, o céu da sonhada quadratura do círculo, um pontífice pelo qual os mais puros e nobres ideais transitam do céu à terra, do metafísico ao físico. Tudo bem? Continuamos. Meu mestre me enviou entre muitas viagens a Nova York. Nova York. Eu fui enviada a Nova York para encontrar alguém que seria vital na minha missão. Missão que já se mostrara claro. Recolher um pouco do extrato da sabedoria antiga temporal e oferecer ao mundo ocidental moderno, como forma de combate ao materialismo, às superstições, que então graçavam ombro a ombro o mundo afora. A ciência, brinquedo novo, poderoso, nas mãos de uma humanidade imatura, egoísta, era usado como pretexto para negar, quando não zombar, de todo o conhecimento reunido pela humanidade ao longo dos séculos. Por outro lado, correntes auto-intituladas espiritualistas espalhavam suas visões, suas crendices, disseminando ainda mais o descrédito ao mundo oculto. Não era fácil chamar ninguém à razão. Uma onda de fenômenos paranormais ainda seduziam as massas ávidas por novidades exóticas. Não era, não, fácil chamar ninguém à razão. A humanidade, se me permitem, pelo menos em sua maioria, detesta refletir, mesmo em proveito próprio. Eu não estou falando de vocês. Eu fui enviada ao estado de Vermont. Você me ajuda a descer, meu amor. Mão quente. Obrigada. Eu fui enviada ao estado de Vermont para presenciar a materialização de formas humanas perfeitas pelos médiuns famosos irmãos Zete. Fenômeno que pouca impressão me causava, pois eu conheço os seus motores. Mas eu fui enviada para encontrar entre os muitos curiosos que ali estavam
um coronel da reserva norte-americana que se tornará jornalista e interessado em assuntos espiritualistas. Henry Steele Olcott. Viram ele por aí? O senhor pode ficar em pé um pouquinho. Não vai ter que fazer nada, não se preocupe, vem. Aqui, ó. Melhor, né? Meu venerável e concentradíssimo candidato a colaborador, ele deslumbrava-se com as aparições fantásticas à sua frente. Ele tecia comentários, e eu, irreverente como sempre, inoportuna como nunca, passei a responder aos seus comentários como se a mim estivessem sendo dirigidos. Sim, há um universo fantástico a ser compreendido, o qual formas vitais sustentam tudo o que vemos, tudo o que vivemos. Mas esse universo nada tem a ver com essa fantasmagoria, com essas velhas formas, que estamos fartos de cultuar, como essa apresentação difusa, gasosa. Diante de sua afirmação e concordância, continuei o meu discurso. Há um universo de possibilidades latentes no homem, capaz de transmutar para melhor tudo o que se conhece, tudo o que se virá a conhecer, de reunir tudo a um ideal, a uma verdade. Imediatamente ele me pergunta sobre essa tal verdade. Ela existe. Relaciona-se com a unidade, com o fio de Sutratma, o fio da vida, que perpassa, que interliga todos os mundos, todas as realidades. É como um colar de pérolas, dando-lhes essência, sentido, como está escrito nos tratados da antiga Índia. O nosso universo, Olcott, ele é apenas um, num infinito número de universos, todos filhos da necessidade. Porque na grande cadeia cósmica de universos, cada elo se acha numa relação de efeito com referência ao antecessor, de causa com referência ao sucessor. Quer que eu repita? Querem? Sim, é bom. Vem aqui, vamos ficar ali que vai dar certo. Aqui tá bom. O nosso universo ele é apenas um num infinito número de universos, todos filhos da necessidade. Me dá sua mão. Me dá sua mão. Porque na grande cadeia cósmica de universos, cada elo se acha numa relação de efeito com referência ao antecessor, de causa com referência ao antecessor. E uma referência de causa, referência ao sucesso. Foi? Ah, que bom. Eu confio e creio fortemente que a ciência, ao longo dos próximos séculos, caminhará para uma visão mais ampla, flexível, e que os artistas, poetas, pensadores, cientistas, não congelados em seu tempo, usarão essas ideias para alçar voos mais ousados.
Então Olcott se aproximou para saber mais, para conhecer mais, tornou-se meu companheiro de jornada por todos os dias de vida que me restavam. Henry Steele Olcott. Muito obrigada. Muito obrigada. Olcott vem a todas as minhas apresentações. A todas as minhas apresentações. Vem às vezes de formas diferentes, mas vem. Quer tomar um chá? Quando acabar. O meu endereço em Nova York passou a sediar as reuniões mais insólitas da cidade. Eu, uma russa desconhecida até então, atraía muitos curiosos durante meses. Eu usava todos os meus poderes paranormais para impressioná-los, para convencê-los da veracidade do que eu ensinava. Eu fazia aparecer, sumir objetos pelo espaço. Eu produzia ruídos, batida de portas, ventanias. Eu materializava exatamente a fruta desejada pelo participante, mas eu estava consciente de que esta era a única forma que eu tinha para atrair simpatizantes para realizar a minha missão. A fundação de um movimento que se empenhasse em difundir o conhecimento sobre as leis que governam o universo e promovessem a fraternidade universal. Então, além de Olcott, meu mestre me indicou um jovem advogado muito sagaz, William Judson. E no dia 17 de novembro de 1875, fundamos a Sociedade Teosófica, um lugar onde Sofia, a sabedoria, buscaria a Deus e a todas as coisas essencialmente divinas. Um lugar que se compreendesse que o autoconhecimento merecesse ser buscado em virtude de ser um conhecimento e não em virtude de pertencer ao eu. O principal requisito do autoconhecimento é o amor puro. Buscai o conhecimento por puro amor, e o autoconhecimento coroará vosso esforço. Um lugar que se compreendesse que todo homem, fisicamente e espiritualmente, tem a mesma origem. A humanidade tem uma única e mesma essência infinita, não criada, eterna. Quer a chamemos de Deus ou natureza. Nada pode afetar a uma nação ou a um homem sem que afete a todas as nações e a todos os outros homens. Se as diferentes religiões ou mesmo a filosofia ancestral moderna, se elas fossem estudadas, se elas fossem comparadas,
sem preconceito, sem paixão. A humanidade, ela chegaria à verdade. Não há religião superior à verdade. Eu repeti as palavras de Montaigne, que as tomei para mim. Meu é apenas o laço de fita que une essas flores de sabedorias reunidas do outro lado do tempo, do espaço, que ora vos ofereço. Meu é apenas o laço de fita. Apesar da aceitação inicial da sociedade recém-criada em Nova York, nada seguiu conforme planejamos. Estávamos sozinhos, muitos membros desertaram, novos não chegavam em números suficientes. Leiloamos tudo o que tínhamos e mais uma vez Olcott conseguiu um passaporte diplomático do governo e partimos para Bombay, Índia, em 1879. A nação que tantas vezes deu à luz a sabedoria encontrava-se naquele então com parte dos seus filhos alienados pelo tempo, pelo esquecimento. Os colonialistas ingleses os inferiorizavam. A imprensa clamava para que os indianos olhassem para o futuro, para a modernidade. Era comum encontrarmos famílias que se esforçavam para enviar seus filhos para estudar em algum lugar da Europa para que não fossem submetidos em sua educação às superstições, ao primitivismo da cultura indiana. Vejam só os Vedas, os Mahabharatas, Ramayanas, Puranas, Bhagavad Gita, joia da coroa, da sabedoria, superstição, primitivismo. Os indianos esvaziavam seus bolsos de pó de ouro que sua história lhes deu, como uma privilegiada herança, para enchê-los depois de terra infértil. Iam ao mundo como aprendizes de banalidade, quando poderiam ir como mestres de sabedoria. Viajamos por toda a Índia visitando templos, gurus, cidades. Eu ainda tinha que usar os meus poderes paranormais para impressionar círculos anglo-indianos, impressionando a muitos, mas causando
muita desconfiança, muitos outros. E foi exatamente nesse momento onde todos os indianos de todas as castas se esforçavam para se livrar de insetos, de roedores de suas moradias, usando hábitos de higiene vindos do Ocidente. E logo eu que tanto conhecia do Ocidente, admiti em minha casa 2 grandes ratos humanos, a mais doentia e pestilenta da espécie de roedores, o casal Coulomb. Eles espalharam o lixo de suas mentes viciosas. Ela é impostora, seus mestres não existem, suas cartas são falsificações. Ela é impostora. As vozes eco vibravam, como vibravam as multidões na arena romana. Ela é impostora. Só o meu amor profundo pela humanidade e pelos mestres, e o meu juramento inabalável para com a minha missão foi a corda que me resgatou desse mar bravio, impiedoso. E contrariamente a todas as probabilidades, eu retomei o meu trabalho. E sei que a verdade acerca desse caso, o tempo a revelará. Eu não retornei mais à Índia, não por minha má saúde, mas porque o escândalo do casal Coulomb tornou difícil a minha permanência por lá. Já residindo em Londres, eu recebi cartas dos irmãos indianos, cartas de simpatia, cartas de afirmação, que eles jamais esqueceriam aquela que amou a Índia e ao povo hindu mais do que amou ao seu próprio país. Num inverno londrino, visitou-me um jovem indiano com seus 20 anos, uma constituição franzina. Tinha sido enviado pelos seus pais para estudar em Londres, para ser advogado. Não foi surpresa para mim saber que ele nada conhecia de sua história. Até mesmo o Gita lhe era estranho. Mas incentivado por 2 jovens teósofos ingleses, da mesma idade que ele leu não só o Bhagavad Gita, mas o meu, A Voz do Silêncio, o que lhe causou um grande impacto. A sua expressão era de quem havia descoberto que trazia diamantes ocultos na barra de suas roupas. Estava atônito, envergonhado por não conhecer nada de sua cultura, mas pareceu-me bem determinado, bem intencionado. Conversamos longamente, era uma vida que diante de mim atravessara um umbral da consciência. Dei-lhe alguns conselhos e ele seguiu o seu caminho. Mas um misto de comoção, de intuição,
fez com que eu fizesse um silencioso pedido para que as forças que o acompanhavam, ou as forças da natureza, zelassem por aquele rapaz. Sabe-se lá se ele não vai metido em roupas que parecem ser um número maior do que as que lhe caberiam bem. Um vetor de mudança, um vetor de esperança. Um verdadeiro operário a serviço da verdade. Seu nome era Mohammad Karamchand Gandhi. Gandhi. Eu tenho vontade de saber o que vai acontecer com esse rapaz. Conta-se uma história que Buda ia fazer um sermão no alto de uma montanha, numa noite escura. Os príncipes da terra, os homens poderosos, se apressam para comprar tochas enormes para iluminar o lugar ermo. Havia uma anciã que nada tinha. Tinha apenas uma pequena lamparina. Ela vende os seus próprios cabelos para comprar azeite e acender a sua lamparina. E ela segue com todos os outros. Durante todo o caminho, as pessoas zombavam dela, perguntavam o que ela ia conseguir iluminar com aquela chama tão pequena. Eis que uma tempestade cai sobre a multidão. Apaga as tochas de todos os príncipes da terra. Somente a lamparina da ânsia permanece acesa, pois ela a protege com o próprio corpo. A tempestade passa, a escuridão persiste. Buda não consegue acalmar a multidão, os homens não conseguem se aquecer, não conseguem encontrar o caminho de volta para casa. Eis que surge a pequena lamparina da anciã, que mesmo com a chama muito pequena, podia ser vista de muito longe devido a tamanha escuridão. Ela então começa a acender as tochas dos príncipes da terra, uma a uma. Ela começa a passar a sua chama de luz. E os príncipes da terra começam a passar a sua chama adiante e a acender as tochas dos outros príncipes da terra, uma a uma. E novamente se faz a luz. E novamente a voz de Buda e a voz dos homens podem ser ouvidas dentro e fora de nós. E novamente os homens encontram o caminho de volta para casa e para dentro de si mesmo. Não deixeis que se apague essa chama, guardada há séculos e séculos na caverna escura, nos templos sagrados, protegidas pelos mestres do amor. Não deixeis que se apague essa divina chama. A minha leal, fiel secretária e acompanhante, a nobre Condessa Constance,
acaba de deixar aqui meu chá. Ela teme por minha má saúde, meu trabalho constante, minhas noites insones, minha má alimentação. Ela teme que venham a encurtar os dias que me restam. Tive de lhe explicar com todo o carinho que ela faz jus, que o trabalho, ele não encurta os meus dias. Pelo contrário, ele os prolonga. E diferente do que parece, eu não perco a minha vida em meu trabalho, eu a encontro nele. Hoje é dia 8 de maio de 1891, à beira do Festival de Vesac. O símbolo do discípulo que segue as pegadas do mestre é a flor de lótus branco, que atravessa o lodo, a água, o ar. Abre-se a luz do sol com suas pétalas incólumes, sempre fiel buscadora da luz. Essa flor sempre foi inspiração na minha vida. Por isso eu peço que no dia da minha partida, nesse 8 de maio, seja lembrado como o dia da flor de lótus branco. Lembrai-vos do artista que talvez mais tenha merecido esse nome, o notável Leonardo da Vinci. A sua obra Gioconda, ela é fruto de sua percepção que as coisas, elas não são envoltas ou separadas por linhas. Tudo é um contínuo difuso onde cores, formas, texturas, elas vão se transformando uma nas outras. Ele denominou de esfumato. Por isso essa obra, ela é tão vívida, tão verdadeira. A realidade, ela é esfumato, meus senhores. A linha que vos separa existe apenas em vossas mentes. Mantenham a união. Mantenham a união. Contempla. Contempla. Tu te tornaste a luz. Tu te tornaste o som. Tu és o teu mestre. O objeto de tua própria busca.
através da eternidade. A voz do silêncio.